Você conhece, já ouviu falar de São Cipriano? Ou do famoso livro de São Cipriano, Capa Preta? Se não, ou se conhece mais ou menos a história, hoje você vai conhecer melhor. E vou contar para vocês praticamente tudo que existe sobre ele, que na realidade não é muito. Então, nos meus tempos de criança, os adultos conversavam escondido e as crianças iam brincar. Não, as crianças escutavam escondido. E quando eu ouvia essa história, na verdade, eu morria de medo desse livro. Filho, gatinhos. A gente ouvia coisas como o livro é amaldiçoado, a capa do livro era feita de pele humana, a câmera tá tremendo por causa do gato de novo. Quem o lesse estaria automaticamente vendendo sua alma ao diabo. Então, assim, existia-se muito tabu e muita superstição. Ainda existe, mas as coisas hoje em dia são um pouco mais claras. Logo depois da vinheta, eu conto toda a história para vocês. Em primeiro lugar, o livro Capa Preta, que é o mais conhecido de São Cipriano, ou melhor, que é o mais conhecido, na verdade, nem mesmo foi escrito por São Cipriano. Afinal de contas, ele nasceu em 250 depois de Cristo, morreu em 304 e a primeira publicação foi em 1846, quando se encontraram muitos de seus grimórios. Grimórios são escritas medievais a respeito de feitiçaria, enfim. Fizeram uma compilação e publicaram o primeiro livro dele, em 1846. Não se encontraram mais coisas justamente pelo fato de Cipriano, quando conheceu o cristianismo, ter se convertido. Então, o que ele fez? Foi atrás de praticamente todos os seus grimórios para tentar destruí-los. Mas muitos já tinham se perdido, pessoas já tinham, reescrito, então alguns ainda sobraram. Nessa mesma época, tinham dois ciprianos muito conhecidos. Então, por eles terem basicamente a mesma idade, os dois trabalharem com esse negócio de feitiçaria, de bruxaria, algumas vezes as histórias deles se confundiam. Porém, depois de todo esse tempo até a publicação do livro, do primeiro livro, tudo foi esclarecido. Então, hoje nós vamos conversar sobre Cipriano de Antioquia, nascido na Turquia. Antioquia é uma cidade da Turquia. Cipriano de Antioquia ficou, na época, mundialmente conhecido, porque ele foi iniciado na magia muito, muito novinho. Aos 7 anos de idade, existem grimórios de que ele já conseguia invocar trovões, tempestades. Então, ele foi, ao longo do tempo, se tornando, sim, um feiticeiro, um mago, um bruxo muito poderoso. Lembrando que naquela época, ou existiam judeus, ou existiam pagãos. Mesmo 250 anos depois de Cristo ter morrido, ainda não eram todos que conheciam sua história. E ainda existia perseguição de uma galerinha lá, daquele que lavou as mãos, que não queriam que a palavra de Jesus fosse espalhada.
Então, muitos se convertiam e se escondiam. Nessa mesma idade, Cipriano já dominava artes também mais poderosas, como astrologia e alquimia, que não era transformar pedra em ouro. A alquimia, basicamente, é o que hoje nós conhecemos como química, né? A mistura dos elementos, no que se transformam. Eu não vou dar aula aqui, não foi para isso que vocês vieram, né? A família de Cipriano era muito rica e pagã. E naquela época, naquele tempo, estudar magia era mesma coisa que fazer uma faculdade de renome nos tempos de hoje. Já de cara, Cipriano se apaixonou pela arte e viajou muito, de cidade em cidade, para conhecer novas magias, para se aprofundar nas que ele já conhecia, culturas diferentes, formas diferentes de fazer a magia. Ele realmente mergulhou de cabeça. Quando Cipriano estava com 30 anos, ele dominava a arte da Goécia, que é a magia de invocar espíritos e demônios de baixo escalão, que concediam a ele alguns favores. Também é nessa época que ele chega na cidade de Caldeia, na antiga Mesopotâmia, hoje Turquia. E é então que ele conhece a bruxa de Évora, conhecida assim por ser da cidade de Évora, em Portugal. Porém, esse não era seu verdadeiro nome. Na verdade, tem-se conhecimento de que seu, talvez, primeiro nome tivesse sido Nanaeme. Já já vocês vão entender o porquê de não se saber ao certo o nome dela e ela ser conhecida dessa maneira. Reza a lenda que em uma dessas invocações, nessa Goécia, ela fez o pedido de vida eterna. Porém, nenhum demônio daquele escalão era capaz de mantê-la jovem e sempre bela. Enfim, ela iria envelhecer como qualquer pessoa, e quando chegasse a hora de sua morte, tanto natural quanto de alguma outra forma, passaria então seu espírito para um outro corpo que tivesse ido embora há pouco tempo. Eu acho que deu, né, mais ou menos para vocês entenderem. Ela morreria e ressuscitaria em uma outra pessoa mais jovem. Évora foi, e para quem se interessa pelo assunto, ela ainda é a feiticeira mais conhecida e mais poderosa de que se tem conhecimento. Também, né, não é para menos. Se vida é eterna, muita chance. Cipriano sonhava em ser o maior mago de todos os tempos. Então, para ele, ser pupilo de Évora era algo assim extremamente importante, fora de todas as possibilidades que ele havia planejado para ele desde criança. E Évora, percebendo que ele leva jeito para coisa, que ele tem verdadeiramente alguns dons, acredita-se que mediunidade, né? Mas na época não se tinha bem esse conhecimento. Ela resolve, então, entregar a Cipriano todos os seus grimórios. E, por perceber esse fascínio, essa loucura que ele tem pela magia, ela conta para ele do seu pacto e Cipriano diz que quer fazer também.
Ela pergunta o que ele vai pedir, mas Cipriano responde que nada. Ele era riquíssimo. Ele diz que só queria ter amizade, ficar mais íntimo, para que esse capiroto ensinasse a ele tudo o que ele gostaria de aprender das artes da magia. E ao que tudo indica, ele consegue sim uma linha direta. E assim, o capiroto vai passando instruções para ele. E Cipriano vai escrevendo essas instruções, o que é algo muito incomum, estranho, porque na época feitiçaria era algo que era passado de família para família, entre os familiares, enfim, não se ensinava para qualquer pessoa. Portanto, acredita-se que esse demônio ou um deus pagão, né, não se sabe ao certo, também usou Cipriano para disseminar o mal. Com tudo isso, Cipriano, é claro, se torna um feiticeiro extremamente poderoso e muito conhecido, inclusive por reis, imperadores. E aqueles que não gostavam dele o temiam, então não ousavam nem falar sobre ele. Numa dessas andanças, tudo iria se transformar, graças a uma linda moça chamada Justina. Justina era filha única de um casal que recentemente tinha se convertido ao cristianismo. Ela também era prometida a um rapaz, mais ou menos ali da sua linhagem, rico também, com as mesmas quantidades de posse, chamado Aglaide. Porém, Justina não só se converte ao cristianismo, como ela também se torna freira. Aí então, não podendo mais se casar com Aglaide. O que Aglaide faz então? Procura Cipriano, que na época já era muito conhecido, e pede a ele que faça alguma coisa para que Justina desista daquilo e retome o noivado com ele. Afinal de contas, ele era apaixonado por ela e a fama de Cipriano de amarração e feitiços do amor e essas coisas era imensa. Ele não errava uma. Porém, quando Cipriano começa os trabalhos, ele fica intrigado, curioso, até um pouquinho furioso, porque nenhum de seus feitiços conseguem atingir Justina. Então, ele dá um jeito de se aproximar dela para entender o que é que está acontecendo. Afinal de contas, para ele, esse tipo de feitiço, ele nunca tinha errado um. Quem já ouviu falar de Cipriano, o feitiço realmente mais famoso dele e o feitiço que mais se tentaram imitar era o da invisibilidade, que na minha concepção tem algo a ver assim com projeção astral, sabe? Você fica lá deitadinho, quietinho no lugar e se projeta sua alma para algum outro lugar para espiar alguém, né? E é aí que ele ouve pela primeira vez na sua vida falar-se sobre Deus e sobre Jesus. Então, muito intrigado, ele chama o amiguinho dele lá, capiroto, e pergunta para ele: quem é esse Deus que eu nunca ouvi falar e que está impedindo os meus feitiços? Então, o demônio fala para ele: é o seguinte, eu vou te contar,
Mas lembre-se que você já entregou a sua alma para mim e você não tem mais volta, não tem como mudar de ideia. Então ele conta que esse Deus do cristianismo é o Deus de todos os deuses e que poder nenhum na face da terra se sobrepõe aos poderes dele. Cipriano, curioso que só, obviamente, não ia obedecer ao capirotinho e procura estudar, conhecer e entender melhor sobre Deus e sobre Jesus Cristo. Bom, agora que Cipriano tem mais conhecimento sobre Deus, o que ele faz? Esperto, percebeu que até mesmo aquele demônio temia ao Senhor. E nesses estudos, ele começa a sentir que ele precisa também se converter. Eu imagino, assim, né, assim, com os meus pensamentos no meu fantástico mundo de Bob, que naquela época esse poder de atração do cristianismo fosse ainda maior, porque havia uma necessidade muito grande de se converter aquelas pessoas que estavam se perdendo. Então, o que Cipriano faz? Se converte. E ele se converte de tal maneira a ponto de doar todos os seus bens para a caridade e de voltar a viajar correndo atrás dos seus grimórios para tentar destruí-los, porque ele percebe que aqueles grimórios que ele deixou esparramado por onde ele viajou só poderiam causar um mal. E então ele o faz, recupera muitos, por isso não se tem muitos mais dados sobre ele, né? Porque ele consegue recuperar muitos desses grimórios e ele os destrói, ele queima, né, esses grimórios. Queimando os grimórios, ele aproveita para dessa vez disseminar a palavra do bem. Mesmo 300 anos após a morte de Cristo, muitos ainda nunca tinham ouvido falar sobre ele. Mesmo 300 anos após a morte de Jesus, ainda havia muito a ser feito. Principalmente porque Roma, que era a potência da época, ainda não havia aceitado que Jesus era o Filho de Deus, o Deus encarnado. Então, aqueles que se convertiam eram perseguidos praticamente iguais aos curandeiros, às curandeiras que tratavam as pessoas com chá, eram perseguidos pela Santa Inquisição com a alegação de que eram bruxos. Tanto que se sabe que até hoje existem lugares onde nunca se ouviram falar de Jesus e ainda cultuam-se a deuses pagãos. O imperador de Roma na época, Diocleciano, descobre que Cipriano e Justina estão juntos trabalhando para levar a palavra de Deus, para apresentar Jesus ao mundo. E ele não fica nada feliz com isso. Então ele ordena aos seus soldados que prendam os dois. Justina e Cipriano passam por barbaridades. A mais conhecida, essa inclusive eu já tinha ouvido até quando criança, é que os dois são colocados em um tacho enorme, fervente, de banha, e nada lhes acontece. Eles não sentem dor e não ficam sequer com marcas ou cicatrizes. Eles sofrem todo tipo de tortura. O imperador Diocleciano, percebendo que não ia conseguir atingi-los dessa maneira, ordena então que decapitem os dois.
Sim. Justina e Cipriano, em 304 depois de Cristo, são decapitados. E os seus corpos são jogados ali. Algum tempo depois, um grupo cristão descobre e vai resgatar esses corpos, que não se sabe nem ao certo quanto tempo ficou ali jogado nas intempéries. Hoje, a gente tem o conhecimento de que Justina e Cipriano, Santa Justina e São Cipriano descansam em paz na Basílica de São João Latrão, em Roma. Tornaram-se santos porque eram riquíssimos, eram pagões, fizeram bastante coisa errada. Cipriano, então, nem se fala, né? E quando conheceram a palavra do verdadeiro Deus, doaram tudo, toda a fortuna que eles tinham e passaram a viver do básico, só tentando ajudar, o que para a época era um grande feito. Agora, finalizando o assunto sobre a bruxa de Évora. Não se ouviu mais falar sobre ela. Aliás, ouviu-se falar durante a Inquisição, que ela foi pega, que ela foi queimada. Porém, até onde se sabe, ela tinha aquele pacto de vida eterna. Então, é melhor a gente ficar de olhos bem abertos e com muita proteção, porque vai se saber, né? Muito obrigada por ficarem comigo até aqui. Esse é mais um vídeo do canal Lado B, que, como eu disse no primeiro, tá dando os seus primeiros passinhos, e eu espero poder contar com todos vocês para crescer e poder cada vez trazer mais histórias interessantes e conhecimento, que nunca é demais, né? A gente ouve dizer até que não ocupa espaço. Embora eu tenha minhas dúvidas, porque hoje em dia é tanta informação na cabeça da gente que às vezes parece que a gente vai explodir. Eu vou ficando por aqui. Desejo tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo. Beijos!